A primeira pergunta que nos vem à mente quando falamos de salvação é: será que só ter fé é suficiente? Pode parecer uma questão simples, mas ao longo dos séculos, essa dúvida tem feito muitos refletirem. Afinal, acreditar em Deus e confiar em sua misericórdia é essencial, mas e as ações que praticamos? De que adianta professar uma fé sem vivê-la no cotidiano? Imagine alguém que diz amar, mas nunca demonstra esse amor. As palavras se esvaziam sem atitudes. Agora, pense nas boas obras como a manifestação externa de uma fé genuína. Quando a fé é autêntica, ela nos impulsiona a agir de maneira alinhada aos ensinamentos de Cristo. Não adianta apenas dizer eu creio, é preciso que esse eu creio seja refletido em gestos concretos. E isso não é algo reservado apenas para grandes momentos. A salvação não é uma corrida de grandes feitos, mas um caminhar constante de pequenos gestos. Cada vez que estendemos a mão para ajudar alguém, estamos, na verdade, vivendo nossa fé. Esses atos são as boas obras, frutos de uma crença que vai além do discurso. Imagine aquele momento em que você faz algo bom sem esperar nada em troca. É aí que reside o verdadeiro poder da fé em ação. Isso não significa perfeição, mas sim, disposição em crescer a cada dia. Então, quando pensamos em fé e boas obras, precisamos entender que elas caminham juntas. Assim como a vida cristã é uma jornada, a salvação também se constrói com cada passo. A cada ato de bondade, nossa fé ganha corpo e se fortalece. E essa é apenas a introdução dessa reflexão. Vamos agora mergulhar ainda mais fundo nessa união entre fé e obras. A fé, para muitos, é como aquela âncora que mantém o barco firme em meio às tempestades. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece incerto, há algo maior guiando nossos passos. Para o cristão, a fé é fundamental, e isso não é segredo. A Bíblia fala repetidamente sobre a importância de crer, e Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos oferece uma definição clara: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora, já parou para pensar em como essa certeza transforma nossas vidas? A fé nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando não temos todas as respostas. Ela é como aquela voz interior que nos diz: tudo vai dar certo. Mas é aí que mora a armadilha. Muitos acreditam que basta crer. No entanto, a fé, por si só, é o ponto de partida, não o destino final. Não podemos nos acomodar, achando que só acreditar nos levará à vida eterna. A verdadeira fé nos impulsiona a ir além. Ela nos desafia a sair da zona de conforto e a nos questionar: o que estou fazendo para demonstrar essa fé? Fé sem ação é como um carro com tanque cheio, mas sem direção. É preciso conduzir a vida conforme essa crença. E é aí que as boas obras entram em cena, como veremos adiante. Mas antes de chegar a esse ponto, precisamos entender que a fé é o alicerce de tudo. Sem fé, as obras perdem sentido, tornam-se vazias. Com fé, porém, cada gesto, por menor que seja, ganha um novo significado. E esse é o segredo para compreender como as boas obras surgem da fé. Agora que já entendemos a importância da fé como pilar, vamos falar das boas obras. Se a fé é o que nos move por dentro, as boas obras são a forma como essa movimentação interna se manifesta no mundo exterior. Não basta acreditar, é necessário que essa crença seja visível em nossos atos. Imagine uma planta que cresce, mas nunca dá frutos. Bonita de se ver, mas sem utilidade para alimentar ou servir. Boas obras são os frutos da fé, e Tiago no capítulo 2, versículo 26 nos lembra que a fé sem obras é morta. Não se trata de um esforço para ganhar pontos com Deus, mas sim de uma resposta natural a uma fé viva. Quando o coração está cheio de amor divino, as ações que brotam dele são como reflexos dessa luz interior. Pense em atos simples do dia a dia: ajudar um vizinho, ouvir alguém em dificuldade, compartilhar o que temos. Cada uma dessas ações é uma expressão de fé. Muitos pensam que boas obras precisam ser grandes gestos, mas a realidade é que são nas pequenas ações que nossa fé mais se revela. Cada ato de bondade é uma semente plantada no solo da fé. E, com o tempo, essas sementes germinam, trazendo frutos que transformam vidas, inclusive a nossa própria. Mas não podemos parar por aí. Se as boas obras são uma extensão da fé,
é importante entender de onde vem essa inspiração. É aqui que entra o exemplo supremo de Jesus Cristo, que nos ensina como unir essas duas forças de maneira perfeita. Nenhum exemplo de fé e boas obras é mais poderoso do que o de Jesus Cristo. Ele não apenas falava sobre amor, compaixão e misericórdia, ele vivia tudo isso em sua plenitude. Jesus, durante seu ministério na terra, curou os enfermos, alimentou os famintos e acolheu aqueles que a sociedade marginalizava. Cada ação sua era uma manifestação direta da fé que ele tinha no Pai. Quando olhamos para as ações de Cristo, vemos que ele não estava preocupado em agradar aos olhos humanos. Suas boas obras não eram feitas para exibição, mas para atender às necessidades reais das pessoas ao seu redor. Isso nos ensina algo importante: não se trata de fazer para ser visto, mas de fazer porque é o certo, porque é a forma mais pura de viver a fé. Pensem como ele lavou os pés de seus discípulos, um gesto de humildade que, para muitos, parecia contrário ao status de um líder. Mas, para Jesus, era um exemplo vivo de como as boas obras são uma extensão da fé. Ele nos mostrou que a fé verdadeira se expressa no serviço, na dedicação ao próximo, sem esperar nada em troca. E isso não mudou com o tempo. Hoje, nós também somos chamados a seguir seu exemplo, a colocar nossa fé em prática por meio de boas obras. A partir disso, começamos a entender a conexão entre fé e obras no caminho da salvação. Dentro da teologia cristã, a discussão sobre fé e obras é antiga, e muitos se perguntam: qual delas é mais importante? A resposta, no entanto, não é uma questão de escolha, mas de equilíbrio. A fé é a base, o início de tudo, mas as boas obras são a confirmação visível dessa fé. É como um farol, a luz que ele emite só existe porque há uma fonte de energia por trás. Em relação à salvação, precisamos entender que a fé nos abre a porta, mas são as boas obras que nos ajudam a caminhar pelo caminho certo. Não é uma questão de mérito, de fazer por obrigação, mas sim de viver a fé de forma autêntica. Quando vivemos a fé, as boas obras fluem naturalmente, sem esforço, como uma árvore que dá frutos sem precisar ser forçada. Diferentes tradições cristãs podem interpretar de maneiras variadas essa relação entre fé e obras, mas o que todos concordam é que uma fé verdadeira, genuína, gera ações concretas. Não se trata de fazer boas obras para ganhar a salvação, mas de viver a salvação diariamente por meio de atos que refletem a graça de Deus em nossas vidas. Isso nos leva a refletir sobre o papel da graça divina nesse processo. Afinal, é pela graça que somos salvos, e é essa mesma graça que nos capacita a viver a fé por meio das boas obras. A graça divina é o elo que conecta tudo. Sem ela, tanto a fé quanto as boas obras perdem seu sentido. É pela graça que Deus nos chama, nos transforma e nos guia no caminho da salvação. Sem a graça, não teríamos forças para crer, muito menos para agir. Ela é como um vento suave que sopra em nossas velas, impulsionando nosso barco rumo à vida eterna. O que torna a graça tão especial é que ela não depende de nossos méritos. Não precisamos merecer a graça, ela é um presente divino oferecido a todos. No entanto, assim como qualquer presente, precisamos aceitá-la e usá-la. A graça nos capacita a viver a fé de maneira autêntica e a praticar boas obras com um coração sincero. Quando olhamos para a vida dos santos e dos grandes exemplos de fé, vemos a graça em ação. Eles foram capazes de realizar grandes feitos não por suas próprias forças, mas pela graça que Deus derramou sobre eles. E essa mesma graça está disponível para todos nós, basta que abramos nossos corações. Mas a graça não age sozinha. Ela trabalha em conjunto com a fé e as boas obras. E uma das formas mais tangíveis de experimentar essa graça é por meio dos sacramentos, que são expressões visíveis da fé em ação. Os sacramentos, como o batismo e a Eucaristia, são momentos de graça que nos conectam de forma especial a Deus. Eles não são meras formalidades, mas sim, expressões profundas da fé vivida e das boas obras realizadas em comunidade. Quando participamos de um sacramento, estamos dizendo com nossos atos: eu creio e estou disposto a viver de acordo com essa fé. O batismo, por exemplo, é o primeiro passo. É através dele que nos tornamos parte da família de Deus, um ato de fé que nos coloca no caminho da salvação. Mas, a partir do batismo, somos chamados a viver essa fé por meio das obras.
Já a Eucaristia nos alimenta espiritualmente, nos lembrando do sacrifício de Cristo e nos fortalecendo para continuar nossa caminhada. Os sacramentos nos ensinam que a fé não é algo isolado, mas vivido em comunidade. E, em cada sacramento, encontramos uma oportunidade de renovar nossa fé e nosso compromisso com as boas obras. Pense na importância de frequentar a missa, de participar da confissão. Cada sacramento é um convite para viver nossa fé de maneira mais intensa. E quando olhamos para os santos, vemos o poder dos sacramentos em ação. Eles são exemplos de como a fé e as boas obras se entrelaçam de forma perfeita. Ao longo da história, muitos santos mostraram que a combinação de fé e boas obras é o caminho para a verdadeira salvação. Eles viveram suas vidas com um propósito claro: amar a Deus e servir ao próximo. Cada um à sua maneira, deixou um legado que nos inspira até hoje. Pense, por exemplo, em São Francisco de Assis, que abriu mão de tudo para viver entre os pobres, ou em Santa Teresa de Calcutá, que dedicou sua vida a cuidar dos mais necessitados. Esses santos não apenas acreditavam em Deus, eles demonstravam essa crença através de atos concretos. Suas vidas eram um reflexo da fé viva que possuíam. E o mais interessante é que eles não se viam como especiais ou superiores. Eram pessoas simples, como eu e você, mas que decidiram colocar sua fé em prática de maneira radical. E não precisamos olhar apenas para o passado. Hoje, também encontramos pessoas que, com gestos pequenos e grandes, fazem a diferença no mundo. Pense em alguém que você conhece, alguém que sempre está disposto a ajudar, a escutar, a servir. Essas pessoas são exemplos vivos de como a fé, quando autêntica, transforma o mundo ao nosso redor. Mas, como viver essa realidade no dia a dia? Como nós, pessoas comuns, podemos combinar fé e boas obras de forma prática? Viver a combinação de fé e boas obras no cotidiano pode parecer desafiador, mas, na verdade, é muito mais simples do que parece. Começa com pequenos gestos: ajudar um vizinho, fazer uma oração por alguém em dificuldade, ou até mesmo praticar a paciência no trânsito. Cada ação, por menor que seja, é uma oportunidade de manifestar a fé que carregamos dentro de nós. O que muitos não percebem é que as boas obras não precisam ser algo extraordinário. Pelo contrário, são nos pequenos atos diários que a fé realmente se revela. Pense, por exemplo, na importância de ouvir alguém com atenção, de doar tempo para uma causa, ou de fazer algo gentil por um desconhecido. Cada uma dessas ações é uma demonstração concreta de fé. Mas não podemos esquecer da importância de manter nossa fé fortalecida. Para isso, é essencial buscar momentos de oração, meditar nas Escrituras e participar da comunidade de fé. Isso nos dá a força e a inspiração necessárias para continuar praticando boas obras. E a caminhada não para por aqui. Cada dia é uma nova chance de combinar fé e boas obras. Vamos ver como tudo isso se encaixa no caminho da salvação. Chegamos ao final dessa reflexão, mas o caminho da salvação é uma jornada contínua. Não há um ponto de chegada, mas uma caminhada diária que requer fé viva e ações concretas. A vida eterna é o destino, mas a estrada que nos leva até lá é construída com cada ato de amor, cada oração sincera, cada gesto de compaixão. É nesse equilíbrio entre fé e boas obras que encontramos a paz interior e a certeza de estar no caminho certo. A mensagem que fica é simples: a fé não pode ser passiva. Ela precisa ser vivida, sentida e demonstrada. Cada um de nós é chamado a ser uma luz no mundo, a iluminar a vida dos outros com boas ações que nascem de um coração cheio de fé. E é nessa união que encontramos a verdadeira salvação. Então, que possamos refletir sobre como estamos vivendo nossa fé. Que possamos buscar mais a Deus, confiar em sua graça, e agir conforme seu amor. E, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar essa mensagem com outros. Afinal, a fé e as boas obras também se espalham quando compartilhamos o bem.